Olá, pessoal. A gente, no dia 11/5, próximos, passados aí, a gente fez a nossa primeira mesa redonda de mitologia da Fundação Joseph Campbell, do Núcleo Paraíso, né, que é o nosso núcleo, e a gente começou o ciclo de encontros, são 3 encontros, e nós fizemos o primeiro encontro, né? E eu estou aqui gravando, né, pelo menos uma parte do encontro, que é a parte dos slides, porque no dia eu esqueci de gravar, então quero deixar pelo menos esse registro, né? Claro, lamento, porque a participação do grupo e tal, as perguntas, as opiniões, elas são sempre extremamente bem-vindas e são bem excitantes também. Mas, infelizmente, desta vez, elas não estarão aqui presentes, mas com certeza nos outros 2 encontros nós vamos fazer a gravação completa. Eu já vou deixar aqui uma plaquinha para me lembrar e gravar. Então, nesse momento, né, nós vamos fazer a gravação dos slides, que vocês também terão em PDF, né, esses slides, mas eu vou comentar, né, vou fazer uma síntese aí de comentários, mas para que vocês tenham essa parte também, tá ok? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Muito bom, estamos aqui, ok. Falta largar aqui, ó, a imagem, né? Então, vamos lá, gente. É a programação aqui de 2022. Nós pulamos um ano, né? Nós fizemos em 2020 e em 2021, como a fundação teve algumas modificações, a Fundação Joseph Campbell, a gente teve aí também, ficou um pouco na expectativa de como as coisas seriam. E agora vamos retomando, né, em 2022, com o tema aí que está sendo inspirado pelo livro do James Hollis, né, um livro muito instigante e inspirador, que se chama O Projeto Éden, a busca do outro mágico, né? E o nosso tema, na verdade, é o tema mítico, né? O mito do paraíso, né? E nós, então, seremos inspirados por esse livro nos 3 encontros que a gente vai estar fazendo, né? E esta é a gravação do primeiro encontro que já foi, né? Muito bom. Só para relembrar, né, as datas aí, vocês têm isso, serão sempre relembrados, mas a gente fez um encontro no dia 11/5, esses encontros são sempre às quartas-feiras, né, e das 19h30 às 21h30. Próximo vai ser dia 29 de junho, e o último vai ser no dia 10 de agosto, né, todos os eventos são online, via Zoom, a participação é gratuita, né? Eu coordeno, né? E recebo o muito caro apoio da Andréa Moreira, né? E, obviamente, aqueles que quiserem participar devem se inscrever, né? Mandando um e-mail para contato@egrowpath.com, tá? Que é o que está aqui. E um detalhe que já me perguntaram, quer dizer, não é obrigatório ler o livro,
tá? A gente vai citar alguns trechos e tal, não há necessidade de se ler o livro. Uma outra coisa também que eu queria avisar a vocês, eu queria comunicar, né, para que vocês tenham uma ideia, assim, cada grupo, né, que promove as mesas redondas de mitologia da Fundação Joseph Campbell, cada grupo ou núcleo cumpre aí as delineações da fundação para fazer as suas mesas redondas, mas tem uma liberdade, né? Quer dizer, dentro de certas coisas básicas que precisam ser seguidas, né? Certas normativas, os grupos têm uma liberdade de abordagem, né? E as nossas mesas redondas, né, do Núcleo Paraíso, elas, fundamentalmente, elas têm um foco na relação entre a mitologia, a psicologia profunda, ou psicologia do inconsciente, que foi criada por Freud e Jung, e na biologia e neurobiologia, né, na medida em que a biologia e essas facetas da biologia, elas se referem à natureza, né? E a natureza é o berço inicial, tanto da mitologia como da psicologia. No caso, a psicologia profunda, né, que é aquela que trabalha mais com o inconsciente, com seus símbolos e tal, né? Então, o nosso trabalho sempre vai estar fazendo essa ligação entre essas três faces, né? Muito bom. O nosso tema, né? O nosso tema esse ano é o tema do paraíso, né? É o tema do mito do paraíso, né? Lembrando que o mito ele é uma metáfora de porções da vida humana, e foi a primeira forma de conhecimento que o ser humano criou, né? Engendrou. Então, esse mito do paraíso, a gente vai explorar, né, nesse ano, que é, na verdade, o mito do mundo perfeito, o mito das situações perfeitas, das relações perfeitas, né? Em suma, é o próprio mito da perfeição, né? O que o ser humano entende e busca como perfeição. E esse tema, né, ele estará sendo inspirado pelo incrível texto do James Hollis, que é o Projeto Éden, a busca do outro mágico. Embora o livro dele seja um livro que coloque um foco mais próximo das relações, assim, como se dão as projeções iniciais, né, das nossas relações, o livro também comenta, também expressa essa grande ideia da busca da perfeição em tudo que a gente vive. Então, é daí que a gente tira essa inspiração, com trechos magníficos, né? Então, esse é o tema que nós vamos trabalhar durante 2022 nos nossos encontros. Aqui, né, eu só coloquei o Hollis, né, o Hollis 2 em 1, porque eu tenho muito essa tendência de trazer o James Hollis mais próximo da mitologia e do próprio Joseph Campbell, porque, na verdade,
o James Hollis é um sujeito que ele incorpora, é como se ele incorporasse essas duas figuras, o Joseph Campbell e o Jung. Então, ele, vamos dizer, ele tem um pouco de cada um, mas ele faz uma sinergia entre esses dois, né? E se a gente for olhar a formação de cada um dos três, a gente vai reparar que há um ponto comum entre eles que talvez explique, né, essa união, essa sinergia que, no fim, o James Hollis acabou representando, né? Se a gente for olhar o Joseph Campbell, ele originalmente ele tem uma formação em literatura inglesa e tem um mestrado em literatura medieval. Ele só vai abrir, né, a sua visão, né, de conhecimento e tal, quando ele recebe uma bolsa no doutorado dele, uma bolsa em 1927, uma bolsa para estudar na Europa. E aí ele literalmente abre, né, o leque de conhecimentos, né? Mas ele teve, vamos dizer assim, a linha inspiradora original dele era a literatura. Ao mesmo tempo, o James Hollis, quando a gente vai ver, ele tem uma formação em artes. Ele lecionou, a partir daí, ciências humanas em faculdades, em diversas faculdades, mas especialmente a literatura, durante 26 anos, né? E ele, só depois disso é que ele foi buscar uma formação em psicologia analítica, que é a psicologia junguiana, né? E, então, a partir daí, e obviamente ele foi estudioso do Joseph Campbell, ao mesmo tempo em que o Joseph Campbell, quando da sua bolsa de estudos na Europa, ali ele entrou em contato com Freud, com Jung, com a filosofia e mitologia hindu. Então, vejam que há uma conversa, né? Parece muito íntima entre abordagens desses três indivíduos. Claro, faltou eu falar do Jung. Desculpem que aqui andou, eu só queria mudar isso aqui, peraí, para não pegar. Ok. Faltou eu falar do Jung, que, sim, o Jung era psiquiatra, ele se formou em medicina, né, e é cofundador da psicologia do inconsciente, né? Veio Freud antes e ele logo na sequência. Mas ele era dono de uma vasta cultura humanística, né? E especialmente a mitológica, além da sua cultura científica. O próprio Freud, né, que não está aqui, também tinha uma cultura humanística bastante grande. Tanto é que o Freud ia fazer direito, né? Ele resolveu fazer medicina meio que na última hora. Então, são pessoas que têm essa conversa entre a literatura, a mitologia, a cultura humanística e também, no caso do James Hollis e do Jung, uma relação com algo que vem um pouquinho mais aproximado da biologia, que é a psicologia, a psiquiatria e assim por diante. Então, eu quis mostrar aqui um pouco
como que essas três figuras estão ligadas, e a gente vai, obviamente, fazer um aproveitamento aí do James Hollis, que, por sua vez, incorpora, né, essa presença do Jung e do Campbell. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com um conceito rápido de Éden ou paraíso, né? Que é um conceito para nós mais próximo, porque nós somos de uma tradição judaico-cristã, e aí existe o Primeiro Testamento, né, a Bíblia, e ali a gente tem uma visão desse Éden, ou desse paraíso, né, como um jardim aprazível, né? Ou seja, um jardim onde o prazer, o bem-estar domina, né? E é onde Deus colocou Adão e Eva, que seriam as duas figuras representantes, né, do Homo sapiens original. Isso é mítico, né? E então, depois da criação das outras coisas, o Adão e Eva foram colocados aí, nesse jardim aprazível, um jardim onde se vivencia, no fundo, né? Não se diz isso, mas a gente, em termos psicológicos, a gente começa a perceber que nesse local se vivenciam basicamente os prazeres, não é? O bem-estar, e parece que nesse local, por outro lado, as dores e o mal-estar não estão presentes. E a gente já começa a ver aqui, né, uma situação interessantíssima, em que a gente vê grandes felinos estão próximos de animais que normalmente os felinos comem. E, neste caso, nós não vemos esses carnívoros, né, atacando esses outros bichos. Eu tenho aves aqui, né? Olha, animais pequenos, todos convivem harmonicamente, né? Eles não comem uns aos outros, porque eu tenho apenas a faceta do bem-estar. Paradisos, do latim, né, quer dizer jardim frutuoso, parque, jardim, onde há tudo do que nós necessitamos. Então, frutuoso por quê? Porque ele dá os frutos que alimentam as nossas necessidades. Então, essa é uma primeira ideia aqui nesse slide do paraíso, né, que a gente está mostrando, e que é a que vem do Éden, né? O Éden é esse jardim que teria sido criado, é o jardim da criação, que teria sido criado por Deus, esse Deus judaico-cristão. Ao mesmo tempo em que a gente cita o jardim criado, ou o paraíso, a gente deve começar também a pensar e a relembrar que, junto dessa ideia de paraíso ou de jardim perdido, ou de Éden, acaba vindo uma ideia de jardim perdido, de paraíso perdido. E aí eu trago o primeiro trecho do James Hollis, né, a ser apresentado aqui. Ele diz o seguinte: não é mero acaso que todos os povos do passado e do presente tiveram e têm sua mitologia de um paraíso perdido. Ninguém jamais afirma lembrar-se pessoalmente desse lugar abençoado. Mas os ancestrais, os antigos, lembravam. Eles, os notáveis, estavam lá, no jardim da bem-aventurança,
mas nós, contemporâneos, sempre nos sentimos excluídos, estranhos, desgarrados. Então, aqui ele já está dando conta de que, mitologicamente, não existe apenas o paraíso, o Éden. Existe a perda do paraíso. Existe o ir embora, em alguns casos, o ser expulso do paraíso. Então, eu coloquei aqui duas imagens que pertencem a tradições diferentes, né? Essa primeira imagem aqui é a tradição judaico-cristã, em que eu tenho Adão e Eva sendo expulsos do paraíso por terem cometido o chamado pecado original, que se resume no seguinte: existiam entre as várias árvores, né, que estavam lá no paraíso, existiam duas árvores muito importantes. Uma era a árvore da vida, de cujos frutos Adão e Eva poderiam se servir. E o outro a outra árvore era a árvore do conhecimento, né? Em alguns textos é apenas a árvore do conhecimento, em outros ela é dita a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na prática, né, esta árvore se refere ao crescimento da consciência do ser humano, que passa a definir mais profundamente aquilo que ele experimenta, passa a analisar, a ver mais e discriminar mais, conceitualizar, enfim. Esta árvore, os frutos dessa árvore não deveriam ser comidos, porque esses seres deveriam manter a sua inocência, né? A inocência das crianças, por exemplo, né? E quando eles comem esse fruto, eles são expulsos, né? É aquela coisa de perder a inocência e ser expulso para, no fundo, para o enfrentamento do mundo, da vida como ela é. No caso de baixo, dessa imagem de baixo, nós temos uma outra leitura de algo semelhante, que é o fato de Prometeu, que sempre foi um benfeitor da humanidade, roubar o fogo de Zeus, né, o espírito, o fogo, que também tem a ver com essa consciência, né, com essa percepção a mais que o cérebro humano permite. Então, Prometeu teria roubado o fogo de Zeus, e Zeus ficou extremamente bravo e castigou, né, acorrentando a uma rocha, e aí uma águia vinha e comia o fígado de Prometeu, né, de dia, e à noite esse fígado se recompunha para que a águia comesse outra vez este fígado, né? O mito de Prometeu tem um desenrolar, né, que aqui não vem exatamente ao caso, né? Aqui a gente vê essa tendência a colocar a perda do paraíso, na verdade, como uma espécie de castigo, né? Ou seja, perder a inocência é visto como uma espécie de castigo. E aí é que o James Hollis diz: nós, contemporâneos, né, nós nos sentimos excluídos, estranhos e desgarrados, né? E talvez, como a gente vai ver um pouco além, a gente querendo voltar para esta situação em que é uma situação idealizada, de prazer, né, ou de satisfação de necessidades, sem muito esforço, ou sem nenhum esforço, né? Muito bom. Aqui eu procurei colocar as características principais
do Éden, do paraíso, que é uma metáfora, né? O paraíso em si é uma metáfora, e nós vamos tentar ver aqui do que, né, essa metáfora, a que essa metáfora se refere. Então, mais uma vez eu vejo aqui animais de todos os tipos, eles não estão se comendo, né? Eles estão todos bem, né? Naquela bem-aventurança, o jardim, que as árvores têm muitos frutos, e, obviamente, reparem que os vegetais também são seres vivos, mas nessa visão, especialmente essa visão inicial do ser humano, né, quer dizer, quando ele começou a pensar e buscar um paraíso, os vegetais, a vida vegetal era muito diferente, muito distante da vida animal, né, em termos mesmo de características até visuais, os processos, né? Então, os frutos, eles poderiam vir dessas árvores e tal, que isso não era visto como uma violência, né? E até hoje não é, que você pega o fruto e a árvore continua dando esses frutos, enfim, né? Então, vamos ver essa metáfora do paraíso, quais são as características fundamentais. Primeiramente, a saciedade. Ou seja, esses seres que vivem nesse local, eles estão saciados, eles não têm necessidades a saciar. Tudo aquilo que de que eles necessitam, eles têm, e isso faz com que eles não tenham que fazer esforço, né, para obter, e também não sofram se não conseguem obter. A outra característica é a harmonia, ou seja, todos esses componentes estão harmonicamente relacionados. Não há lutas, não há guerras, não há agressividades. Eles estão extremamente bem relacionados, né? Há uma vivência harmônica, uma convivência harmônica entre todos eles. Aí, portanto, reina a felicidade. A felicidade é aquele estado realmente de saciedade das nossas necessidades, e quando eu me sinto bem, eu me sinto pacificada, eu não sinto falta de nada, né? E, obviamente, e isto não quer dizer que eu esteja com tédio, é algo que simplesmente eu vivo como uma paz, eu estou pacificada. Então, a felicidade que está aí é esse estado de geral de bem-estar e desnecessidade. Como não poderia deixar de ser, o paraíso é também a morada da imortalidade. A gente já viu em 2020, quando a gente trabalhou o início dos mitos e tal, a gente viu que o tabu da morte, né, gerou o primeiro trabalho mítico, né? E que isso se deu, obviamente, porque o ser humano, com um aumento de consciência, ele percebeu, ele entendeu mais a morte do que os outros bichos. Os outros bichos sentem a morte, mas eles não sabem a morte, exatamente como nós. E aí o ser humano ele começou, obviamente, a perceber, né, até a antever a morte de pessoas próximas e até a imaginar que ele próprio morreria. E isso realmente era e é
né? Gera um mal-estar, um medo, que é o medo do próprio desconhecido. Então, pensar que os seres vão continuar e vão continuar cada vez mais próximos de um local abençoado é algo que faz com que esses seres humanos procurem equilibrar um pouco os seus medos, né? Eu não vou negar que eu acho que foi uma grande sacada, né? O ser humano criar esse tipo de mito para aplacar um pouco o que seria o terror da morte, né? O que seria ou é o terror da morte, que é uma grande cacetada que o ser humano, com que o ser humano precisava lidar emocionalmente. Agora, no fundo, o que se percebe é que essa ideia de paraíso de Éden é menos um lugar do que um estado. Exatamente, se você pode estar bem para sempre, esse é um estado que você vai levar para onde quer que seja esse jardim, né? Esse jardim terá essa condição. Então, é um estado de bem-aventurança, digamos assim, que se projeta onde quer que você pense que pode ser um paraíso. Então, é um estado mesmo, né? E, por fim, a última característica muito interessante para nós é que esse paraíso, esse jardim abençoado, ele caracteristicamente ele é protegido por um ser superior. Sempre esses mitos fazem menção a alguma superioridade. Existe algo superior que cuida deste jardim e dos seus membros, né? Então, essas são as características dessa metáfora do paraíso. E a gente vai começar agora a pensar, né, de onde surgiu isto, né? Como será que o ser humano gerou essa metáfora? A metáfora é um símbolo, né? Na verdade, a metáfora foi a primeira forma simbólica, é a grande forma de simbolizar coisas, e o próprio Joseph Campbell tem, em vários textos dele, ele retoma o tema da metáfora, mostrando o quanto o mito e a metáfora, quer dizer, a gente está falando basicamente da mesma coisa, né? Que a gente faz uma analogia entre as coisas e a gente representa ou reapresenta essas coisas. Então, vamos tentar ver de onde é que essa ideia de paraíso ela brotou. Muito bem. Aqui nós temos mais um trecho do James Hollis, né, para dar conta dessa temática das junções e separações, que, no fundo, essa temática está presente na ideia de paraíso e da perda do paraíso, né? Então, nós temos aqui, o trecho diz o seguinte: todos os relacionamentos começam e terminam em separação. Através da corrente sanguínea da nossa mãe, começamos a vida ligados ao pulsar e ao ritmo do cosmos. Mas logo somos afastados da mãe, separados do cosmos, separados dos deuses, separados para sempre. E terminamos todos os relacionamentos de nossas vidas passando pela separação que nomeamos morte. Aqueles que se unem assumem inevitavelmente o compromisso da perda.
vejam, esse trecho do James Hollis, ele traz, né, rapidamente para nós um contato biológico, né, de percepções e sensações biológicas com o entendimento da ideia de paraíso e também de perda do paraíso. Que vejam, ele assemelha o fato de uma criança, né, um feto, que foi fecundado, ele está dentro da mãe e ele está dentro de um cosmo, né? A percepção dele é uma percepção ainda inconsciente, mas ele já tem alguns tipos de percepção, porque o sistema nervoso dele já está pré-desenvolvido, ainda vai se desenvolvendo ao longo do tempo, e esse bebê, esse feto, ele está inserido em um cosmo, não é? E dentro desse quadro, né, da gestação, há uma aproximação primeira com a ideia de paraíso, porque este ser ele é alimentado, ele é protegido, e posteriormente, como nós já vamos ver, ele será separado. E o próprio Hollis faz também uma aproximação entre o termo morte e o termo separação. Talvez mostrando para a gente a ferida emocional da morte, que é a ferida da separação. Aquele que vai se separar, e aquele que fica se separa daquele que vai. Então, ele traz para a gente, né, ele junta, ele metaforiza a morte aqui com a ideia de uma separação, e que, afinal, a morte também é. E ele traz a ideia, ele começa a trazer a ideia de um paraíso aqui, né? Um lugar onde se tem praticamente tudo aquilo que é necessário, né? E essa ideia vai logo mais encontrar também a ideia da separação e da perda do paraíso. Então, é o que ele diz, quando tudo aquilo que se une, inevitavelmente vai assumir o compromisso da perda ou da separação, né? Seja em uma morte final, né? Uma morte morrida, né? Seja uma separação, uma mudança de estado, uma mudança de circunstância, né? Como é o nascimento. Então, vamos ver isso um pouquinho mais a fundo. A gente entende aqui que a natureza, ela efetivamente, ela tem um dinamismo que os paraísos não têm. O paraíso, para ele se manter paraíso, ele precisa necessariamente, ou precisaria manter a sua situação estática, né? Ou seja, tudo que está ali dentro está de uma forma e não vai mudar, né? Eu tenho as minhas necessidades satisfeitas, não há fome, não há sede, não há dor, as coisas vão ficar como estão. E a natureza, ela não tem esta característica. Pelo contrário, ela tem a característica do dinamismo. Os ciclos vêm e vão, as mudanças acontecem, novos estados surgem e depois desaparecem. Então, para a gente entender ou retomar aquela imagem que nós tínhamos no outro slide, que era o da gestação, o da gravidez, a gente vai um pouco antes e percebe a fecundação.
Na fecundação, eu tenho coisas separadas, né? São os gametas, os espermatozoides, que são os gametas masculinos, e o óvulo, que é o gameta feminino, que eles originalmente eles são separados, mas os espermatozoides já são geneticamente instruídos a procurar, né, esse óvulo e entrar no óvulo. O óvulo tem uma camada aqui, que é de uma substância, e que assim que um espermatozoide entrar, a condição química se modifica e os outros não podem mais entrar. Só vão entrar, entra mais de um, apenas se eles entrarem ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho aqui uma junção. Esses gametas se unem e vão virar um ovo ou um zigoto, que, por fim, irá se dividir muitas e muitas vezes até gerar o feto, né? Quer dizer, o feto ele vem dessa célula inicial, e, neste momento, este feto ele terá, preferencialmente, tudo que for possível para essa mãe, para essa fêmea, dar a esse feto. Alimento, proteção, calor, né? As condições dele aí vão ser as melhores possíveis, e esse feto será protegido, né, das intempéries. Então, eu tenho aqui realmente uma situação inicial que com certeza pode muito bem fornecer sensações para virar depois uma imagem de paraíso, com outras metáforas. Mas as sensações, em primeiro lugar, elas precisam, na verdade, ser experimentadas pelo ser humano. Né? Ele precisa ter uma percepção, em algum nível, do que é estar alimentado, estar protegido. E ele tem. Aqui dentro do possível, ele tem, né? Este pequeno paraíso. Mas, como em todos os paraísos da natureza, né, aí vira um paraíso, entre aspas, ele é expulso, que chega a hora de... Ele completa um ciclo e ele tem que ir para um outro ciclo. Né? A natureza ela é lotada de ciclos. Então, ele é expulso do paraíso e ele vai entrar em um novo momento que, ainda assim, não deixa de ser um ambiente protegido. Né? Quer dizer, quando ele nasce, ele precisará, especialmente mamíferos e aves, precisam de um cuidado ainda para que essa cria se desenvolva, para que ela possa terminar, pelo menos, um desenvolvimento básico. Né? E é isso que nós vamos ver que se dá. Vejam, eu estou chamando aqui de 2 úteros, o que seriam, vamos dizer, as matrizes mais fortes, ou as grandes matrizes para, primeiro, a sensação de paraíso, que o ser humano percebeu, e depois que ele metaforizou de várias outras maneiras. E essa sensação, essa experimentação vem do que eu chamei os 2 úteros. O primeiro útero, né? Aliás, antes, só deixa eu firmar aqui quais são as características do símbolo útero. Né? O símbolo útero, ou seja, todo o útero, essa coisa chamada útero, tem a função de desenvolver, né, o fruto que está lá dentro, nutrir, alimentar este fruto e protegê-lo.
essas são as funções fundamentais, e que são as funções que definem o próprio arquétipo da mãe. Né? Quando a gente vai ver em que consiste o arquétipo da mãe, o arquétipo junguiano, né? A gente vai perceber que essas são as funções fundamentais do arquétipo da mãe e, portanto, do útero, né? Que é um grande símbolo yin, de ânima ou yin. Então, o que acontece? A gente passa por dois úteros, e eles têm a ver com duas fases fundamentais, no fundo, de experimentação, de uma prova. A gente vai provar um pouco desta noção de paraíso. A primeira fase se dá numa imersão total, que é dentro do útero da mãe. Né? Quando você tem realmente o feto ali, na gestação, ele tem essa imersão total, essa proteção total. A segunda fase é a fase do segundo útero, que é o útero da família. A família, ela lembra um pouco, né? Ela é uma espécie de marsúpia. Marsupiais são os cangurus, esses bichos que são mamíferos, que é um tipo de mamífero em que o filhote ele sai, ele ainda não está totalmente pronto, ele fica na marsúpia, ou seja, aquela bolsa que ele fica fora, mas nem tão fora, né? Ele fica próximo da mãe. Então, no caso do ser humano, essa vivência familiar, ela é uma espécie de uma marsúpia. Por quê? Porque é uma espécie de um útero que vai gerar condicionamentos que, veja, por mais que depois a gente tenha algumas neuras a resolver por causa dos benditos condicionamentos, eles são importantíssimos, e não só para nós, eles são outros mamíferos, aves e tal, também têm os condicionamentos. E por quê? Porque, vejam, nessas duas imersões, nesses dois úteros, né, nós vamos adquirir, desses úteros a gente vai trazer o nosso kit inicial de sobrevivência, que vem primeiro dos nossos genes. Então, a gente, no útero materno, estrito sensu, ali a gente vai se formar dos genes que vêm do pai e da mãe, e são os kits, o kit de sobrevivência genético que vai dar a nossa personalidade, a nossa identidade, os nossos pontos fracos, nossos pontos fortes e assim por diante. E, posteriormente, quando a gente nasce, a gente receberá condicionamentos da família, e a família ela vai fazer uma ponte entre a sociedade e nós. E isso, até certo ponto, está bem feito, objetivamente está bem feito, porque a gente presume o seguinte: nós temos os genes dos nossos pais, então, bem ou mal, com dificuldades, conflitos que pode haver, a família que compartilha genes com as suas crias, ela vai fazer uma ponte dentro daqueles genes compartilhados. Claro que cada filho será um mix de genes da mãe e do pai, então ele será novo, será um ser novo. Mas a gente tem aí, o que importa disso é que, mesmo no útero família, quer dizer, a gente já tendo saído daquela proteção mais blindada, no útero família nós ainda temos muitas proteções, né? A gente tem muitas proteções. A gente ainda, os nossos cuidadores, tal, eles filtram muito do mundo ainda e nos protegem de várias coisas, até porque nós temos muitas impotências aí. Então, até certo modo, até certo ponto,
Também a infância, e aí talvez de uma forma que vá misturando consciência com inconsciência, mas a nossa infância, a nossa vida em família, ela também fará um papel parcial de paraíso, no sentido de que esses cuidadores farão muitas coisas por nós que nós não sabemos fazer inicialmente. Então, vejam, a percepção da infância pela criança, sob o ponto de vista da criança, né, gerará os recursos psíquicos suficientes para que ela, no futuro, como adulto, possa flertar com desejos de satisfação total, típicos de situações paradisíacas. O que isso quer dizer? Nós temos, né, memórias concretas, físicas, de situações em que faziam coisas por nós, em que nos protegiam da dor, e assim, mesmo que isso não fosse feito de uma forma absolutamente total, isso acaba gerando em nós percepções memorizadas de realizações ou satisfações de necessidades sem muito esforço, né? Quanto menor a gente menos esforço a gente tem que fazer para satisfazer as nossas necessidades, porque, de alguma forma, os nossos genitores estarão tentando dar conta dessas necessidades. Então, essa é a experiência que propicia o ser humano, a partir daí, ele, de uma forma ou de outra, ele aprende que é possível que alguém satisfaça as nossas necessidades e que aí a gente fique bem. O que ele vai fazer posteriormente é prolongar essas cenas de satisfação e retirar delas a parte em que há a insatisfação, né? E então a gente, com essa primeira visão, a gente nota que nenhuma ideia de paraíso seria possível se nós não tivéssemos experimentado algo parecido com esse paraíso. Aqui eu tenho as referências, né, desse nosso encontro e aquilo que eu usei, né? Muito, 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 muito bom. Eu espero que vocês tenham curtido essa introdução aos nossos encontros e ao tema do paraíso. Esse momento foi um momento para introduzir, inclusive, a matriz vivencial que possibilitou ao ser humano criar essa ideia. Por quê? Porque a gente vai ver que todas as ideias humanas criadas, de alguma forma, elas primeiro precisaram ser percebidas como vivência, né? E é por isso, inclusive, que elas têm um poder tão grande sobre nós, né? A gente está falando aqui dessas metáforas míticas, mas os conceitos todos, eles são todos enraizados nas nossas vivências, no sentido que essas vivências têm para nós, tá? Mas nós vamos falar mais sobre isso mais para frente. Então,
Por enquanto, a gente fica por aqui. Perdoe-me eu não ter gravado todo o nosso encontro. E é isso aí. A gente se vê no próximo. E quem quiser pode mandar e-mail e comentar alguma coisa que queira, fique à vontade. Tá ok? Um grande beijo e abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau.